boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde para discussão de temas de medicina. O programa acontece aqui semanalmente, ao vivo, às segundas-feiras, e a reprise dentro da grade da TV Marília. Se você quer consultar o dia que será reprisado esse programa, consulte o site da TV Marília, tvmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a produção do nosso programa, anotando aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília separou para discussão nessa noite o tema endoscopia digestiva alta, que é um tema dentro da especialidade médica intitulada gastroenterologia. A endoscopia digestiva consiste em um método de investigação de doenças do esôfago, estômago e intestinos através de tubos flexíveis introduzidos pela cavidade oral. Nessa situação, se denomina de endoscopia digestiva alta. Esses instrumentos permitem visualizar a mucosa, revestimento interno do tubo digestivo, e realizar detalhada avaliação, assim como coleta de material ou mesmo realizar pequenas cirurgias. Para a discussão desse tema, o Saúde Marília convidou nessa noite o professor doutor Valdeir Fagundes de Queiroz, docente de gastroenterologia da FAMEMA. Professor Valdeir, pela primeira vez aqui no Saúde Marília, o nosso boa noite, e perguntamos a definição, o que é endoscopia digestiva alta. Boa noite. Boa noite, Milton e telespectadores da TV Marília. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui com você, participando do seu programa. Endoscopia, como você disse já inicialmente, é um exame que se faz para ver o interior do estômago. No caso, endoscopia digestiva, para se ver o interior do estômago. Desde o século XIX havia uma grande preocupação que seria examinar os órgãos ocos. E já em 1868, Kussmaul fez o primeiro exame, a primeira tentativa de se fazer um exame endoscópico, examinando um engolidor profissional de espadas com um esofagoscópio rígido. E a grande dificuldade da época era como levar a luz no interior do órgão. E já vários aparelhos foram se desenvolvendo, e em 1932, Schindler, um aparelho semiflexível, já levava a luz. Mas a dificuldade ainda era que a luz era quente e tinham medo de destruir a parte ou queimar a mucosa dos órgãos. Já na década de 50 do século XX, apareceu a gastroscama, que é um aparelho que tinha uma câmera na sua ponta, fotografava o estômago e depois examinava essas fotografias. Em 1957, 60, por aí, surgiu os endoscópios. E na década de 80, os modernos, os videoendoscópios. Esse aparelho se vê na televisão, um aparelho que aumenta a imagem do estômago e é possível analisar bem os detalhes, as alterações da mucosa do esôfago e do estômago. O professor falava da importância histórica da endoscopia, e eu gostaria que o professor comentasse também a importância da cidade de Marília na introdução da endoscopia praticamente no Brasil. Marília é um marco muito importante na endoscopia no Brasil. Em 1967, 68 aproximadamente, a professora Kira Nakadaira, a quem a gente quer deixar mais uma vez de público o agradecimento, porque foi ele que ensinou a endoscopia para a gente. E hoje nós estamos no serviço que era dele, continuando esse serviço, o que eu acho de extrema importância para Marília. E ele, no Japão, no Congresso Mundial de Gastroenterologia, viu esse aparelho e trouxe para o Brasil. Mas na mesma época, um outro professor da Universidade de Porto Alegre também trouxe o aparelho. Mas nós acreditamos que tenha sido Marília realmente que trouxe a endoscopia para o Brasil. Se não foi Marília que trouxe, pelo menos foi Marília que fez a grande difusão e ensino da endoscopia no Brasil. Professor Valdeir, quais seriam as principais indicações da endoscopia digestiva alta? Ela é mais ou menos ampla, mas ficaria assim, para pessoas que apresentam qualquer sintomatologia
que suspeite de uma doença de esôfago, do estômago e mesoduodeno. Essas doenças, está aparecendo? Essas doenças são no esôfago, a estenose do esôfago, a esofagite de refluxo, essa que está uma esofagite de refluxo, uma esofagite, no caso aí, uma esofagite química, pessoa que deglutiu soda cáustica, e é importante a avaliação do esôfago desse paciente para ver a gravidade e a extensão da lesão, do comprometimento. No caso, já é uma lesão mais, lesões neoplásicas, um tumor de esôfago que nós vemos projetado aí. No estômago nós temos as lesões agudas da mucosa gástrica, a gastrite, no caso uma gastrite com hemorragia, uma úlcera, também uma úlcera com hemorragia, outra lesão ulcerada, essa aí também uma úlcera com um coágulo, no caso vermelho, mostrando que essa úlcera sangrou, e lesões elevadas, um pólipo e os tumores gástricos. Veja que essas são as principais indicações, e tem outras indicações ainda, mas podemos resumir em poucas palavras. Sintomas que levam ao diagnóstico de uma lesão, tanto de esôfago, estômago, mesoduodeno. Qual seria o tempo mínimo em que o paciente deveria ter jejum para a realização da endoscopia digestiva alta? Aproximadamente 8 horas é o ideal para que o estômago esteja limpo, livre de alimentos, para que a gente possa examinar bem o estômago desse paciente e evitar um vômito, possível refluxo para as vias aéreas. Além disso, há necessidade de uma sedação endovenosa para a realização do procedimento? Veja, há um mito de que a endoscopia é um procedimento ruim, um procedimento desagradável para o paciente. Para um paciente fazer uma endoscopia, o ideal é um bom preparo. O médico oriente ele que é um procedimento, eu diria, simples e suportável. Ninguém vai fazer um procedimento para provocar sofrimento no paciente. Mas, para isso, além dessa orientação, é importante que cede o paciente e anestesie o seu orofaringe. Então, vai fazer uma anestesia da garganta do paciente com xilocaína e uma sedação. Hoje nós usamos medicamentos, inclusive, da amnésia no paciente. Então, ele não vai lembrar do momento do exame, o que isso é de extrema importância para ele. É uma sedação leve, que 30, 40 minutos depois ele está conversando e, em termos de 1 hora, já está indo para casa. Então, com essa sedação, o exame é bastante suportável e não precisa ficar preocupado, não provoca dor, nada. Gostaria que o professor comentasse a indicação no sangramento do tubo gastrointestinal, a endoscopia sendo utilizada como diagnóstico. Na hemorragia digestiva, esse exame é um exame de urgência e de extrema importância para a gente saber realmente o que está sangrando. E muitas vezes, mesmo com a endoscopia, a gente acaba não vendo a lesão que está sangrando. Mas além de se fazer, de ver o que sangra, é possível fazer alguma terapêutica, que nós vamos falar mais tarde ainda. Mas impõe-se a endoscopia na hemorragia digestiva e na urgência. Aí, nesse momento, a gente não está preocupado se tem jejum ou não, fazemos o exame na urgência, que isso ajuda muito o tratamento do paciente. Em gestantes, havendo a necessidade, havendo a indicação, se poderia indicar a endoscopia digestiva? Eu não vejo uma contraindicação na gestante para a endoscopia. A sedação são drogas seguras, drogas antigas que a gente pode indicar, fazer a sedação. Pode fazer o exame sem comprometimento nenhum. Talvez um desconforto pela distensão gástrica, já que ela, dependendo do trimestre em que ela se encontra, pode provocar talvez um certo desconforto respiratório, mas esse é um exame rápido, não tem problema nenhum. Em relação à endoscopia digestiva alta, professor Valder, no início da década de 60, 70, muito se investigou esôfago, estômago e intestino delgado. Nos últimos 10 anos, a endoscopia também tem investigado vias biliares e pâncreas. Eu gostaria que o professor comentasse essas novas indicações também da endoscopia. A endoscopia de via biliar e pâncreas também é feita, também
o que é mais importante aí ainda, além do diagnóstico, são as terapêuticas. Isso facilita muito o cirurgião no sentido de retirar cálculos e mesmo fazer são órgãos difíceis de a gente estar visualizando, mesmo os exames, o ultrassom todo. A endoscopia mostra a via biliar e a via pancreática, podendo fazer um diagnóstico preciso da causa da doença. Isso é de extrema importância para a endoscopia e para o gastroenterologista. Nos últimos anos, se associou à presença da úlcera péptica à presença de uma bactéria que é o Helicobacter pylori. Qual a importância da endoscopia na realização do diagnóstico e coleta do material para fechar esse diagnóstico? Hoje o Helicobacter pylori praticamente é o responsável, acredita-se hoje, que seja o grande responsável da úlcera péptica. Na endoscopia a gente faz a biópsia, coleta de material e um exame, pode fazer vários exames. Com isso, você chegando ao diagnóstico do Helicobacter pylori, propiciando um tratamento e resolução do problema do paciente. Vai ser através da biópsia. A outra indicação seria hérnia de hiato, também seria uma outra aplicação, uma outra indicação da endoscopia digestiva alta? Sim, no diagnóstico das doenças do refluxo e da hérnia de hiato. Também é de extrema importância para o diagnóstico dessas afecções. A esofagite de refluxo é causada pela hérnia, que leva ao refluxo, levando ao comprometimento da mucosa esofagina. Pacientes que tenham comprometimento da motilidade da musculatura esofágica, seria também outra indicação da endoscopia digestiva alta? Em termos de motilidade, talvez o melhor exame fosse ou o raio-x ou manometria de esôfago. Mas para o diagnóstico de megaesôfago também é um bom meio propedêutico para se chegar a esse diagnóstico. Tem estase alimentar tudo e não vai ter dificuldade na passagem do endoscópio na região da cardia do esfíncter inferior do esôfago, que faz o diagnóstico diferencial com doenças que têm estenose orgânica do órgão. Gostaria que o professor comentasse a importância da biópsia no ato da endoscopia para se diferenciar a úlcera péptica da úlcera que poderia ser motivada por um carcinoma, um câncer de estômago. A biópsia é o grande diferencial, mas as lesões apresentam características bem típicas de uma lesão ulcerada benigna, que seria a úlcera, e uma lesão ulcerada maligna, que seria o tumor. Existem características de convergência de pregas, o aspecto da lesão, o fundo da lesão e mesmo a mucosa em volta dessa lesão ulcerada. Se nós conseguimos voltar aqui as imagens, esta é uma lesão ulcerada péptica, uma lesão que apresenta um fundo claro, certo? Então, olha o aspecto da mucosa em volta, ao contrário desta lesão que apresenta um fundo sujo, e essa mucosa que está em volta é uma mucosa que, para a gente, demonstra uma certa infiltração e endurecimento dessa mucosa. Então, veja, só o aspecto das lesões praticamente já é o suficiente para a gente chegar a esse diagnóstico. Mas existem aquelas lesões que estão numa fase inicial e que realmente a biópsia pode ser o grande diferencial e ajudar o médico a estabelecer o diagnóstico definitivo. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo endoscopia digestiva alta, com a presença do professor doutor Valdeir Fagundes de Queiroz, docente de gastroenterologia da FAMEMA. Nesse último bloco, agora vamos falar da terapêutica, as indicações terapêuticas na endoscopia digestiva alta. Professor Valdeir, quais seriam as principais indicações terapêuticas na endoscopia digestiva alta? Várias indicações na terapêutica.
a principal, diria assim, seria a retirada de corpo estranho, onde nós temos aí um corpo estranho, que é uma espinha de peixe no orofaringe do paciente. Aí, um produto alimentar, no caso é um camarão numa paciente de 72 anos de idade, que estava com CA de pulmão, estenosando o esôfago. Uma moeda, é frequente em crianças esse procedimento. Esse é um corpo estranho meio característico ou atípico, um vidro de esmalte no estômago de uma jovem de 16 anos de idade, que nós conseguimos também retirar pela endoscopia. Então, o corpo estranho de esôfago e estômago é praticamente a grande terapêutica que a gente faz habitualmente aqui em Marília. Outro procedimento endoscópico são as dilatações. Dilatação da cárdia, no caso com o balão pneumático, está aí usando a endoscopia para se fazer a dilatação da cárdia. No caso de megaesôfago, dilatação de esôfago também com olivas metálicas, em caso de pacientes com estenose esofágica, a gente pode fazer isso aí. Existem outras técnicas, mas habitualmente nós utilizamos esta maneira, que é a observação direta e passando a oliva para o tratamento das estenoses. Outros procedimentos, nós temos aí as varizes de esôfago, uma varize que está sangrando neste momento, para a importância do diagnóstico aí de varizes de esôfago, e aí uma varize que está sangrando. E a outra terapêutica, a esclerose das varizes esofagianas. Nós estamos vendo aí uma punção do esôfago numa varize. Evidentemente que esta não é o caso anterior. E também nas varizes de esôfago nós podemos fazer a ligadura elástica. Uma coisa muito importante também na terapêutica é a mucosectomia, que se faz em tumores de estômago. Pequenos tumores a gente pode fazer, tumores precoces, e pode retirar isso aí, evitando uma ressecção gástrica. Uma outra terapêutica muito importante é pacientes idosos ou pacientes que têm alguma disfunção na deglutição e que não conseguem deglutir. Pode-se fazer uma cirurgia chamada gastrostomia endoscópica, coloca uma sonda no estômago, em vez de ele ficar com uma sonda nasogástrica para alimentação, onde essa sonda pode ficar bem por mais tempo e ajudando, facilitando a administração de alimentos para esses pacientes. Pacientes que têm AVC ou qualquer disfunção na deglutição. Esse é um procedimento muito importante para a alimentação dos pacientes. Professor Valdeir, há possibilidade em se retirar tumores de tamanho não muito aumentado pela endoscopia? Sim, quando os tumores são lesões elevadas, que tem, assim, tem um pedículo, tem uma região, um pescoço, um pescoço que liga a mucosa do estômago, esses tumores são fáceis de retirar, que se chama polipectomia. Se eles forem tumores não avançados, esse procedimento pode praticamente resolver e curar o paciente. E também em tumores pequenos, você pode fazer a mucosectomia, que é uma técnica especial hoje no tratamento desses pequenos tumores. Isso é possível e tem se feito muito. Na mucosectomia eu ainda não fiz nenhuma, mas já estou esperando o primeiro paciente para poder realizá-la e a grande satisfação da gente é poder resolver os problemas dos pacientes. Professor Valdeir, para o futuro, esses endoscópios novos, de alta tecnologia, eles têm em relação aos anteriores? Qual é o avanço tecnológico em relação aos primeiros endoscópios? Claro, não comparando o flexível com o rígido, mas o flexível mesmo com seus avanços tecnológicos. Veja, nós ultimamente lançaram novos endoscópios que são um pouquinho diferentes, uma resolução de imagem muito melhor,
amplia a imagem das lesões. Há aparelhos até com ultrassom acoplado para se ver o grau de penetração, o grau de invasão do tumor na mucosa gástrica. Então isso é de extrema importância. Isso é coisa de futuro, de medicina de futuro, e que a gente precisa ter, porque isso ajuda muito no diagnóstico dessas lesões. O professor falava da importância da endoscopia no Brasil, na cidade de Marília. Eu gostaria que o professor comentasse então o serviço de endoscopia do Hospital das Clínicas e a importância desse serviço na cidade de Marília. O Hospital das Clínicas, nós temos lá hoje 2 sistemas de vídeo, que é de extrema importância porque praticamente é o único local onde se faz endoscopia pelo sistema público. E nós temos 5 colegas que compõem o serviço, onde nós podemos realizar endoscopia praticamente todos os dias, e terapêuticas. Todos os terapeutas nós realizamos lá, tanto lá quanto em clínica privada. Então, o serviço de endoscopia do HC é um serviço que hoje nós precisamos até de mais ajuda, novos equipamentos, porque a fila está grande e a gente não consegue dar suporte de atendimento com os equipamentos que nós temos no momento. Se nós precisaríamos, talvez o dobro de equipamentos para continuar dando uma assistência cada vez melhor ao sistema público de saúde. Estamos chegando ao final do Saúde Marília. Deixamos o professor Valdeir para seus agradecimentos finais e considerações finais nesse tema endoscopia digestiva alta. Milton, eu quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui. E como mensagem final, eu quero dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: eu não vou procurar o médico porque ele vai fazer o exame e vai acabar encontrando uma lesão, alguma coisa no meu estômago. Então eu não vou procurar ele, e ele fica adiando cada vez mais o seu sofrimento. Dizer a essas pessoas que a oportunidade que tem de tratamento é o diagnóstico precoce. E se nós achamos alguma coisa, não somos nós o culpado da sua doença. Nós estamos aqui para ajudá-lo. E quanto mais cedo se fizer um diagnóstico, melhor. Então as pessoas que estão adiando neste momento a procura de um médico, procure o seu médico de confiança ou o serviço público mais próximo da sua casa, para que esse médico possa orientar e fazer um diagnóstico e, se possível, um tratamento adequado, ajudando essas pessoas. Não somos nós que colocamos as doenças, nós estamos aqui para ajudá-los. Essa é a mensagem que eu queria deixar de final. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema endoscopia digestiva alta, com a presença do professor Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz, docente de gastroenterologia da FAMEMA. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Para consultar a reprise do programa Saúde Marília, consulte o site da TV Marília, tvmarília.com.br. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para o nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.